Salmo número 2, assim como diz lá em Atos 13:33, citando esse salmo, lá é assim que é dito, Salmo número 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmo 2 nos fala sobre o Rei dos Reis, o soberano. Lembrando os irmãos que o nome Salmo significa louvores ou orações cantadas. Os Salmos, na verdade, é o primeiro livro que fala claramente sobre o Messias, sobre o reinado do Messias e também sobre o juízo final que virá sobre toda a terra. Ainda que de Gênesis a Malaquias, o Messias, o Senhor Jesus, é anunciado, o livro de Salmos parece que é o livro que deixa mais evidente, mais claro, a vinda do Messias. Por isso, lá em Lucas 24:44, Jesus, já ressurreto, reunido com os seus apóstolos, ele diz: olha, eu estou falando a vocês tudo que as Escrituras falam a respeito de mim, nos profetas, nos salmos e na lei. Então, Lucas 24:44 nos dá essa ideia. Os salmos revelam Jesus de maneira intensa. Ainda que sejam poesias, são poesias proféticas. E por que poesias? Porque a poesia é uma das melhores maneiras do homem expressar a sua alma. E os salmos são expressões dos homens de Deus, diante da glória de Deus, diante do conhecimento de Deus, da vida deles com Deus, mas também os salmos expressam conflitos humanos, mistérios e, sobretudo, o chamado de Deus para que a gente participe da obra dele e da manifestação do propósito eterno dele na terra. Os salmos, amados, são especiais na revelação de Deus para a nossa vida. E o Salmo 2 nos fala sobre este rei soberano. É o salmo citado em Atos 4:25, como o salmo de Davi, ainda que o texto aqui não mostre, e também é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, por isso vale a pena olhar para ele. O Salmo 2 fala sobre o Rei dos Reis, sobre o Rei soberano. Os homens instituem reis, governos, líderes, as nações instituem líderes para guiar. É uma maneira da gente se organizar de maneira como sociedade. Porém, a Bíblia diz que há somente um, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que deveríamos nos submeter ao seu governo, às suas leis, à sua vontade. Jesus não é um líder de uma religião, Jesus é rei, é soberano. Jesus não vem ensinar regras, doutrinas religiosas. Jesus veio estabelecer o seu governo, o seu reino. A sua palavra são leis, mandamentos, para que a vontade dele seja feita em nós, e a vontade dele é o melhor para nós. Por isso ele quer que nos rendamos
à sua vontade, nos sujeitemos ao seu reinado. Ele não estabelece o seu reinado obrigando os homens, como um tirano. Ele convida os homens a reconhecer que Ele é o Rei, se submeter a eles, para que os homens experimentem a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E neste salmo, falando acerca do Messias, Davi nos mostra muitas verdades que eu quero tentar dividir em 4 pelo menos para meditarmos. Primeiro, Salmo 12 nos mostra que o Deus soberano, Ele dá liberdade para que os povos se expressem como eles desejarem. Deus é soberano, Ele é rei, mas Ele dá liberdade ao homem, Ele dá liberdade aos povos. Versículo 1 e 2, por que se enfurecem as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O mundo, os povos, os homens, eles têm liberdade para decidir o que fazer diante do Senhor. Eles podem zombar, ridicularizar, rejeitar. No fundo, o homem que não se rende a Jesus, ele rejeita Jesus, ele odeia Jesus. Ninguém é indiferente. Ou amamos, ou rejeitamos, zombamos dele. O mundo em si, ele não ama Jesus, ele rejeita Jesus, ele rejeita os ensinos de Jesus e as advertências de Jesus. Por isso os homens zombam. Mesmo aqueles que frequentam as igrejas, cantam e teoricamente dizem que são de Jesus, se vivem no pecado, mentindo e enganando, eles estão zombando do Senhor. Por isso a Bíblia diz em Gálatas: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele colherá. Quando o homem vive no pecado deliberado e diz faço o que quero, e engana e usa o nome do Senhor, pior ainda, como Romanos capítulo 1 e 2, o Senhor exorta ali a igreja em Roma, judeus e gentios, dizendo: vocês que ensinam a não fazer e fazem, vocês acham que por isso são mais justos? Porque às vezes a religião nos torna perfeitos na teoria, mas totalmente rebeldes na prática, como os fariseus, que o Senhor Jesus tem que ensinar-nos dizendo: imite o que eles falam, mas não o que eles fazem. O texto diz que Deus dá liberdade aos povos. Apesar de Deus ser o rei, apesar do Senhor Jesus reinar soberanamente, Ele deixa os homens tomarem suas decisões, os juízes julgarem impiamente, os advogados defenderem de maneira absurda, fraudulenta, enganosa. O Senhor continua reinando, apesar do ambiente de caos que as nações demonstram com a injustiça, com a impiedade, com a mentira que está na natureza humana. Em segundo lugar, o texto mostra que o Deus soberano, que dá liberdade para os povos, Ele não se abala com a rebeldia e com a iniquidade. Ele não se abala. Às vezes achamos que de alguma maneira Deus está assustado, perplexo, Deus está surpreso. Não, amado, olha o texto, versículo 4 e 5 do Salmo número 2. Aquele que habita nos céus, Ele ri, Ele zomba deles, Ele na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Às vezes nós não vemos o juízo, a justiça como gostaríamos, e no tempo que gostaríamos, em nossa nação, em nossa cidade, e em tantas situações que enfrentamos, mas o texto diz que Deus, o Senhor, o soberano, Ele não se abala com essas coisas. Os reis fazem as suas decisões, as autoridades, eles executam, legislam com toda a sua ganância, engano e todo tipo de sentimento de iniquidade, mas o Senhor, Ele ri, porque Ele está no controle de tudo, porque Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus não se abala, Deus não fica perplexo, Deus conhece o presente, o passado e o futuro como um eterno presente. Ele é eterno,
e Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. Como nós vemos a citação desse salmo, quando fala de Pilatos, de Herodes, que se estivéssemos ali diante da cena da crucificação, acharíamos que aqueles governantes romanos, do Império Romano, estavam soberanos sobre tudo, fazendo as coisas mais terríveis, e como se Deus não pudesse se defender. Querido, o Senhor Jesus declarou que se Ele quisesse, Ele pediria o Pai mandaria quantas legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Imagina, se uma legião tem 1000, no exército romano mais ou menos essa conta, há várias possibilidades. O que importa é saber que Pilatos não faria nada contra o Senhor, nem Herodes faria contra a igreja no Novo Testamento, se o Senhor não permitisse. O Senhor é soberano e não se abala com a rebeldia, com a iniquidade, com a mentira dos homens. Terceiro lugar, o Salmo 2 nos mostra que o Deus soberano, Ele envia o seu Filho para reinar sobre as nações. Versículo 7 e 8 está falando de Jesus. É claro isso nos Salmos, e esse muito claro. O rei diz, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu te gerei, pede-me, ou na minha versão diz, peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. O Senhor envia o seu Filho, que foi enviado para reinar sobre as nações. A mensagem de Jesus é o reino de Deus. Jesus não veio pregar prosperidade, Jesus não veio pregar cura, Jesus não veio pregar bem-estar, Ele veio pregar o reino de Deus, o governo de Deus, a vontade de Deus prevalecendo no coração do homem que se rende. Só há reino onde há rendição. Quando eu reconheço quem é Jesus e me rendo a Ele, o reino dele se estabelece dentro de mim. O reino de Deus está dentro de nós. Por isso nós estamos num mundo caótico, imperfeito, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm o reino dentro deles. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É a vontade de Deus dentro de mim. É a obediência à sua palavra com prazer, não por medo. O deleite, uma alegria de se submeter à vontade de Deus. E em quarto e último lugar, o Deus soberano que enviou o seu Filho, como já falamos, Ele julgará toda a terra. A seu tempo, Ele julgará toda a terra. Versículo 9 diz, com vara de ferro as quebrará, as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, ó reis, sejam prudentes, se deixem advertir, juízes da terra. O salmo que inicia mostrando as nações enfurecidas contra o Senhor, os homens rebeldes contra o Senhor. O Salmo 2 que mostra um Deus que não se abala, é soberano, governa, está no trono. Como Isaías viu no capítulo 6, Ele governa, mesmo quando o trono da terra está vazio, mesmo quando as autoridades estão zombando, através da prática da iniquidade e da injustiça. O Salmo 2 conclui dizendo que este rei soberano vai julgar toda a terra. O nosso Senhor, Ele é bom, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, mas dele não se zomba, e Ele julgará a terra com equidade, com a justiça perfeita, Ele julgará. O versículo 9 e 10 nos adverte. Por isso o versículo 10 diz, agora, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir. Quando o homem não se deixa advertir, quando ele não muda diante dos alertas de Deus, quando ele começa a mentir para si mesmo, por mais que aparentemente ele esteja se dando bem, e alguns começam a mentir para si mesmo, dizendo, não, Deus não vê isso, todos são pecadores, Deus é Pai, se engana, está caminhando a passos largos para o abismo, está caminhando aos passos largos para o inferno, porque a Bíblia diz, amado, que o Senhor fará separação no dia da vinda dele, dos fiéis e dos infiéis. Não minta para você mesmo. O Senhor vai separar aqueles que Ele conhece, aqueles que vivem uma vida íntegra, que buscam
a vontade de Deus, ele vai julgar a terra. E aí, como lidar com esse julgamento? Há 3 conselhos no final do Salmo. Primeiro, sirva a Deus com temor. Versículo 11, sirvam o Senhor com temor. É uma palavra dada para quem quer servir a Deus. Não sirva a Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito, é amaldiçoado. Sirva sempre a Deus com temor. E esse servir tem a ver com o ministério, com entender o chamado, o propósito da nossa vida, sempre fazendo tudo com temor. E na verdade, viva uma vida, esse servir viva uma vida com temor de Deus, em tudo que você faz, em qualquer palavra que você lance, nos sentimentos que você cultiva, diante da tentação, sirva ao Senhor com temor, seja temente. Segundo, o conselho diante desse Deus soberano que vai julgar a terra: alegrem-se nele com tremor. O Senhor é maravilhoso, devemos nos alegrar nele, devemos nos deleitar nele, mas até nesse nível o salmista diz: alegre-se, mas com tremor, para que a sua alegria não seja a alegria do entusiasmo inconsequente, ou do entusiasmo que faz você perder a sobriedade. Quantas pessoas que diante da graça de Deus manifestam num culto, diante do que Deus está ministrando e falando, em algum momento eles começam a brincar com as coisas de Deus, estão tão alegres que se dispersam, que se distraem, que perdem a sobriedade devida diante do Senhor. Se alegre com tremor. E em último lugar, conselho diante desse Deus soberano se refugie nele. Faça do Senhor o seu refúgio. Versículo 12, beija o filho para que não se irrite, ou seja, ame o Filho de Deus, ame o Senhor Jesus, mas o ame para que você não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira, como diz em Apocalipse, fugirão da ira do Cordeiro. Mas o versículo 12 termina dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O convite do salmista o soberano Deus, o Rei dos Reis, convida a todos a se refugiar nele, a confiar nele, a amá-lo, a servi-lo. Alguns se afastam do Senhor dizendo: eu tenho medo. Na verdade, nós nos afastamos dele porque não queremos nos submeter ao seu governo. Que nesta manhã o Salmo 2 possa penetrar no nosso coração, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Abba, Paizinho, mas o Senhor também é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós possamos a cada dia, Pai, conhecer a Tua bondade, mas também meditar na Tua soberana autoridade. Que nós possamos temer o Senhor, amando, nos sujeitar ao Senhor, sabendo que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Obrigado, Deus, porque mesmo diante de um mundo caótico, nós temos a consciência e a convicção: o Senhor reina e governa sobre todas as coisas. E oramos que venha teu reino, oramos para que a tua justiça se manifeste em nossa vida, em nossa sociedade, em nossa nação, que venha o teu reino de justiça, e que homens impiedosos venham a se arrepender, e que estruturas de iniquidade venham a ser desbaratadas, para que ainda possamos ver na nossa nação manifestações da tua graça, da tua justiça, antes do dia da tua vinda, para que o teu nome, Jesus, seja exaltado, glorificado sobre nós, sobre a igreja e sobre a nossa nação, em nome do Senhor Jesus, o Messias, o ungido de Deus. Para a glória de Jesus nós oramos, amém.